Foi. Salve, salve, meus queridos alunos, assinantes aqui da nossa plataforma Terra Negra, professor Vitinho de Geografia aqui com vocês. E hoje a gente vai trabalhar uma aula sobre as bacias hidrográficas brasileiras e os seus respectivos usos. Então, de começo, vale a pena a gente frisar que eu não coloquei um tipo de uso específico aqui, que é o uso para irrigação, tá? Porque a gente vai trabalhar bastante posteriormente com uma aula específica para a bacia do Rio São Francisco, em que a gente aí sim vai inserir a irrigação como também um tipo de uso possível para as bacias brasileiras. Aqui no quadro eu destaquei dois usos: o transporte fluvial e a utilização para a produção de energia hidrelétrica. Começando o transporte fluvial, também não destaquei no quadro a demanda da população por esse tipo de transporte, que também é muito comum. Vale a pena você acessar o youtube.com/Terra Negra agora, dar um pause aí agora depois da aula, tá? Vai descansar um pouquinho a cabeça assistindo um vídeo que a gente produziu sobre o transporte fluvial na bacia do Rio Amazonas. Então acompanha lá esse vídeo que é muito importante para complementar o estudo de você. Olha só, uma das formas preferenciais da utilização do transporte fluvial no mundo seria o escoamento da produção, mais especificamente aqui para o Brasil, a exportação de commodities. Então nós temos hidrovias especializadas aqui no transporte de commodities vegetais, como a soja, commodities minerais, como minério de ferro, e por que não também commodities animais, como a carne bovina, beleza? Agora, o foco da nossa aula de hoje seria a produção de energia hidrelétrica. E um ponto muito interessante para a gente chamar a atenção seria do elevado potencial brasileiro. Brasil, juntamente com Estados Unidos, China, são países de um potencial para a produção de energia hidrelétrica formidável e utilizam bastante esse potencial. Vamos ver primeiro por que o Brasil é tão símbolo, é tão icônico em relação a essa produção de energia hidrelétrica. Olha só, nós temos uma hidrografia extremamente favorável, uma hidrografia com rios caudalosos. Olha só, o que é um rio caudaloso? É um rio que apresenta grande vazão, um rio que apresenta grande caudal. Isso é um rio caudaloso. Então, quando você fala em hidrografia brasileira, não significa, normalmente os alunos respondem para mim: nossa, Vitinho, então significa que o Brasil tem muitos rios. Só que não adianta ter rio apenas. O rio precisa ter muita vazão. Não adianta você ter um córrego atrás da sua casa, que isso não vai produzir a energia que a gente produz em Itaipu, que a gente produzirá em Belo Monte. E sim, a presença de rios caudalosos. Um ponto interessante também: o que permite os rios serem tão volumosos no Brasil? O clima. Nós temos um clima predominantemente tropical e equatorial, são climas extremamente úmidos, garantindo um nível pluviométrico muito elevado ao longo do ano e uma reposição de água muito expressiva também. E, por fim, vale a pena a gente frisar a questão do relevo. Tradicionalmente, no dia a dia, a gente acaba dissociando, é por isso que eu coloquei aqui entre aspas, tá? A questão dos rios de planalto. O rio de planalto significa que ao longo do seu perfil longitudinal, agora revisa as aulas do módulo de hidrografia, pega aquelas aulas conceituais iniciais, em que o Percy deu uma aula sobre o perfil longitudinal do rio. Vale a pena porque os conceitos são muito importantes para o entendimento do restante da aula. Olha só, ao longo desse perfil longitudinal, o rio apresenta várias rupturas de declive, o rio apresenta vários desníveis, vários encascatamentos, e isso favorece, então, o represamento de água para a sua futura conversão de energia. Energia potencial gravitacional sendo convertida em energia cinética, posteriormente energia mecânica, para que aí sim seja produzida energia elétrica pelas turbinas, beleza? Então, associando esses três fatores, o Brasil, que tem um relevo predominantemente planáltico, também, tá, vai colocar o relevo como um importante item no elevado potencial do nosso país. E dentro desse elevado potencial, veja que eu destaquei aqui, ó, eu frisei a palavra potencial. A gente pode dividir esse potencial em basicamente dois. Aquele potencial que já existem usinas hidrelétricas instaladas, por vezes também, então, potência instalada de uma bacia,
ou então o potencial que foi apenas inventariado, o potencial que foi apenas catalogado. Olha, eu sei que tem o rio Xingu e eu sei que lá na volta grande do rio Xingu eu consigo produzir muita energia hidrelétrica. Isso você inventariou, você estimou, mas ainda não temos uma usina hidrelétrica instalada, então nós não utilizamos todo esse potencial. Na distinção, muito comum nos vestibulares, a gente pode pensar o seguinte: o potencial estimado da bacia amazônica é muito elevado, porém, nós não consumimos todo esse potencial porque faz sentido que a gente primeiro instale as usinas hidrelétricas na região Centro-Sul, a região de maior demanda elétrica do país. Por quê? Se a gente dividir de forma geoeconômica o Brasil, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, é essa região que concentra a maior faixa das indústrias, das cidades e da população do nosso país. Portanto, maior demanda de eletricidade. Por que não a gente consumir todo o potencial para a produção de energia hidrelétrica primeiro na bacia do Paraná, primeiro nas bacias que atingem aqui a porção do Centro-Sul brasileiro, para que aí sim, depois, a gente consiga explorar o potencial estimado. Colocado isso, a distinção entre o que é potencial estimado e o que é potencial utilizado, a gente vai aqui para a bacia do Paraná. Sabe no mapinha o nariz de Minas Gerais? O Rio Grande e o Rio Paranaíba. A confluência entre esses dois rios forma o Rio Paraná. O Rio Paraná é o principal rio, economicamente dizendo, da porção centro-sul do nosso país. Isso fazendo parte da bacia do Rio do Prata. A bacia do Rio Paraná deságua lá no Rio do Prata, a jusante. E é justamente na fronteira entre Brasil e Paraguai que nós temos a maior e mais importante usina hidrelétrica do nosso país, que é a Itaipu. Entretanto, vale a pena a gente dar um destaque aqui. Itaipu é uma usina dividida 50-50. É uma usina dividida entre Brasil e Paraguai. Ok? E por isso, alguma questão um pouco mais capciosa pode te perguntar qual é a maior usina hidrelétrica 100% nacional. A maior usina hidrelétrica 100% nacional está em Tucuruí, no município de Tucuruí, nas margens do rio Tocantins, no estado do Pará. Aqui nós temos uma usina hidrelétrica que por muito tempo foi considerada como a maior usina hidrelétrica do planeta Terra, produzindo mais de 14 mil megawatts de energia, o que atende a uma demanda muito significativa da região Centro-Sul, que é a usina de Itaipu. Ela foi ultrapassada recentemente pela usina hidrelétrica de Três Gargantas na China. Ok? E aí, meus caros, um potencial muito utilizado. Já na bacia amazônica, dado o seu distanciamento da porção mais dinâmica da economia do seu país, nós temos a bacia amazônica com um grande potencial estimado. Esse grande potencial vem de onde, professor? Dá uma olhada aqui nesse perfil que eu tracei. Aqui, tá, a gente pode remontar as falas, por exemplo, de Aziz Nassib Absaber, que dizia estar dentro do Rio Amazonas e justamente por isso no maior anfiteatro do planeta Terra. Um grande anfiteatro. Sabe aquele teatro romano em U? Pois é. O anfiteatro amazônico corresponde a todo o complexo do escudo das Guianas ao norte, a toda a cordilheira dos Andes a oeste, e aos escudos centrais do nosso país ao sul. E é justamente dessas áreas que os seus afluentes vão promover, então, um gigantesco potencial para a produção de energia hidrelétrica, tá? Olha só, é dessas áreas planálticas, principalmente na margem direita do Amazonas, que nós temos aqui dois rios de destaque. O Rio Madeira, que tem já
praticamente encerradas as obras. Duas grandes usinas, duas mega usinas do nosso país. Essas duas muito recentes e já figuram na lista entre as 10 maiores do Brasil, que seria a usina hidrelétrica de Jirau e a usina hidrelétrica de Santo Antônio. São duas usinas de um porte muito grande. Já estão praticamente encerradas e, portanto, aproveitando esse grande potencial da Amazônia. E a famigerada usina de Belo Monte, uma usina que foi intentada desde a década de 70 pelos militares e que retornou à tona agora, retornou à mídia recentemente, tá? Já no século XXI, como a grande panaceia dos problemas de distribuição elétrica do nosso país. A construção de uma mega obra, tá? Do que virá a ser a maior usina hidrelétrica brasileira, 100% nacional, que é a usina de Belo Monte. Então, no Rio Xingu, no contexto amazônico, produzindo uma série de impactos ambientais, tá? Que não vem ao caso agora, porque a gente vai focar posteriormente uma aula somente para trabalharmos isso, beleza? Então fica aqui essa importante dica na aula de hoje. Bacias hidrográficas, 2 tipos preferenciais de uso, transporte fluvial e produção de energia hidrelétrica. Potencial brasileiro elevado, entretanto, distinção e regionalização das bacias. Algumas bacias já têm o seu potencial praticamente todo consumido, tá? Mais de 85% a 90% do potencial consumido, como a bacia do Paraná. Entretanto, um potencial da bacia amazônica ainda a ser explorado, a ser utilizado e a ser instalado com novas usinas. Um grande abraço, tchau, tchau.